Olá pessoal, hoje a gente vai dar início aos ensaios do motor de indução trifásico. E essa aqui é a bancada que a gente vai utilizar. Ela é composta de dinamômetro, o painel de comando e o nosso motor. Essa é a caixa de ligação, onde já tem a entrada dos 3 cabos da alimentação trifásica. Na placa do motor a gente consegue pegar umas informações que são muito importantes. Vamos anotar aí. Então vamos colocar aqui os principais dados de placa do motor que a gente está ensaiando. É uma máquina trifásica, potência nominal de 750 watts, a velocidade de 1730 RPM quando ela estiver desempenhando potência nominal, tensões de alimentação 220 ou 380, lembrando 220 é para uma ligação em delta, 380 é para uma ligação em estrela. Da mesma forma, as correntes 3,08 A quando ela estiver ligada em delta, isso é valor de linha, né? E 1,78 amperes quando ela estiver ligada em estrela. Rendimento de 78%, também na condição onde ela vai estar desempenhando a potência nominal, e cosseno φ 0,82 nessa mesma condição. O que essa bancada nos permite fazer? Nós temos aqui um varivolt, que permite a alimentação gradual do motor de indução. Temos o painel de controle, onde a gente pode regular os TCs e os TPs de medição. Estes são os medidores. E temos também o sistema de controle de carga do dinamômetro. Então eu consigo aumentar e diminuir gradualmente a carga que a gente está impondo no motor de indução. Na verdade, dinamômetro é o nome que se dá apenas a essa balança aqui. Essa estrutura inteira ela vai ser responsável pela medição da potência mecânica transferida pelo eixo do motor. Ora, mas para eu conseguir medir uma potência sendo transferida, alguém tem que estar desempenhando ela, alguém tem que estar dissipando essa potência. Esse é o papel do freio de Foucault. E como é que funciona esse freio? O eixo do motor ele é acoplado nesse disco de alumínio. Aqui nós temos 2 bobinas que compõem um circuito magnético. Elas são alimentadas em corrente contínua, controlado pelo nosso painel de controle, de modo que circula aqui um fluxo que atravessa dos 2 lados esse disco de alumínio. Com esse motor em movimento, serão induzidas correntes no interior do alumínio, criando uma força contrária e dissipando potência em forma de calor. Mas como é que a gente mede essa potência? Bom, potência é torque no eixo multiplicado pela velocidade. A velocidade da máquina a gente consegue obter através do uso de um tacômetro digital. A gente tem uma fita reflexiva aqui, colocamos o tacômetro, ele vai medindo os pulsos de reflexão e a gente consegue o valor da velocidade. Já o torque a gente obtém através do dinamômetro. Vejam que o mancal que sustenta a estrutura ele é duplo, composto de 2 partes móveis. A interna, onde passa o eixo do motor, e a parte externa é onde fica a fixação do freio. O que mantém o freio nesse sentido horizontal são essas molas aqui. Sem elas, ele fica solto. Conforme o freio é eletricamente excitado, ele segura o disco impondo uma força na balança. Multiplicando o peso medido no nosso dinamômetro pela aceleração gravitacional, a gente tem a força que está sendo imposta nesse ponto aqui. Se a gente multiplicar essa força pelo braço de alavanca até a parte central do eixo, a gente obtém o torque. A velocidade medimos. A multiplicação do torque pela velocidade nos dá a potência transferida. O bacana desse sistema é que nos permite simular vários pontos distintos de carga no motor. Basta alterar a excitação do freio. Mas vamos para os nossos ensaios. Como a gente viu no vídeo de introdução, o objetivo aqui é levantar o circuito equivalente do motor e conseguir separar as perdas dele. Vamos começar então com o ensaio de rotor travado. Aqui a gente tem um pino que permite o bloqueio do rotor da máquina. Ele atravessa aqui o disco e agora a máquina está impossibilitada de se movimentar. Obviamente, nessa condição, se a gente ligar essa máquina na tensão nominal, o motor vai queimar, porque a corrente vai ser uma corrente de partida. Corrente de partida é um dado que a gente consegue ter na placa, então nesse motor em específico ela é 6,2 vezes a corrente nominal,
certamente o cabo não vai suportar, vai derreter e a máquina vai possivelmente pegar fogo. É por isso que na nossa bancada a gente tem o varivolt, certo? Então o varivolt ele vai permitir que a gente coloque uma tensão tal que a corrente não passe da nominal. Nesse caso, vamos chegar só até a corrente nominal e fazer as medições de corrente, tensão e potência. Então vamos lá. Como essas anotações vão ser utilizadas para levantar o circuito equivalente da máquina, já vamos colocar aqui os valores de fase das medidas. Então vamos lá para o ensaio de rotor travado. A corrente que a gente mediu foi nominal, 1,78 A, tensão de fase 39,8 volts e a potência trifásica 165,6 watts. Aqui vale fazer algumas observações. A máquina está com o rotor parado, rotor bloqueado. Então, a gente não tem velocidade no eixo. Se não tem velocidade no eixo, não tem potência sendo transferida para essa estrutura do dinamômetro. Mesmo que a gente tenha um torque sendo exercido aqui nessa estrutura, se não tem velocidade, a potência vai ser nula. Segundo, é que não tendo velocidade, a gente não tem perdas rotacionais. Não vai ter atrito nos ventiladores, não vai ter atrito nos rolamentos dos mancais do motor. Então a gente pode retirar isso da nossa análise. Sobrou o quê? Sobraram as perdas magnéticas e sobraram as perdas nos enrolamentos do rotor e do estator. Ora, a corrente ela é nominal, então obviamente nós temos perdas nos enrolamentos do rotor e no estator. Mas a tensão, como ele está bloqueado, a tensão teve que ser muito reduzida para que a corrente ficasse limitada à nominal. Então a nossa tensão aqui de fase, ela está em torno de 40 volts, enquanto a nominal é 220. Então nesse caso aqui, a gente conseguiu mitigar consideravelmente o ramo magnetizante, então as perdas magnéticas foram basicamente retiradas aqui da nossa medição, sendo que sobram apenas as perdas nos enrolamentos do rotor e do estator. Então, para começar, vamos relembrar como é que é o circuito equivalente do motor de indução. Nós temos R1 e JX1, que representam a resistência e a reatância das bobinas do estator. Depois temos um segundo termo, que representa a resistência e reatância do rotor, com o termo inversamente proporcional ao escorregamento, que representa a potência transferida pelo eixo da máquina. Lembrando, o escorregamento pode ser obtido através da subtração da velocidade síncrona ns pela velocidade real da máquina, dividido pela velocidade síncrona. Por fim, temos o ramo magnetizante, que representa as perdas no ferro da máquina. Trazendo para a situação de ensaio rotor travado, a gente tem uma situação onde o escorregamento é o máximo. Então, o ramo que representa o rotor na máquina, ele vai impor a menor resistência à passagem de corrente, fazendo com que o ramo magnetizante seja praticamente desprezível nessa análise de circuitos. Desse modo, a gente pode redesenhar o circuito equivalente de maneira simplificada, onde a gente tem só R1 JX1, R2' e JX2'. Através dos valores medidos de corrente, tensão e potência, a gente consegue calcular os valores desses parâmetros fazendo uma simplificação do problema, dizendo que R1 igual a R2', JX1 igual a JX2'. Agora nós vamos fazer o ensaio em vazio. Então, para isso, a gente tem que desacoplar a máquina daqui. Caso contrário, as medições de perdas rotacionais vão ser da máquina somadas com o sistema dos mancais aqui do freio. Então, temos que desmontar. Fechado, então. Máquina desacoplada, então, vamos fazer o ensaio vazio. Primeiramente, alimentar ele em tensão nominal.
Então agora a gente pega todas as medições de corrente, tensão, potência e velocidade através do nosso tacômetro. Com a máquina operando em vazio, então a gente alimenta em tensão nominal, corrente medida foi de 1,12 A, potência trifásica de 121,6 watts e a velocidade do rotor de 1.799 RPM. Vamos analisar o circuito equivalente do motor. Então aqui a gente analisa a questão de escorregamento. Essa é uma máquina de 4 polos, então a velocidade síncrona dela é de 1.800 RPM, ou seja, a gente tem um escorregamento só de 1 RPM, muito baixo, né? Isso resulta que, sob o ponto de vista de circuito elétrico, o ramo que representa o rotor ele vai estar praticamente fora da análise de circuitos, né? Porque a impedância ali vai ser muito alta. Então, a gente pode redesenhar o nosso circuito equivalente desconsiderando o ramo do rotor. A partir disso, com os dados que a gente obteve das medições e já sabendo previamente os valores de R1 e JX1 obtidos no ensaio anterior, então a gente consegue calcular RF e JXM. Nesse ensaio em vazio, a gente mediu uma potência trifásica de 121,6 watts. Né? Onde é que está sendo dissipado isso? Bom, a máquina está operando em vazio, não está desempenhando potência em nenhuma carga. O ensaio é feito em tensão nominal. Dessa forma, certamente nós temos perdas no núcleo do material, então perdas magnéticas. A corrente nominal ela é 1,78 A e a corrente medida foi de 1,12. Então nós temos aqui significativa perda nos enrolamentos do estator, pelo menos. Como ele está trabalhando desacoplado, não tem praticamente nenhuma resistência ao movimento, existe a possibilidade de, nesse ensaio, a gente ir diminuindo o valor da tensão gradativamente, de modo a mitigar os efeitos das perdas nos enrolamentos do estator e diminuindo a tensão, consequentemente, a gente diminui também as perdas magnéticas. O objetivo disso é encontrar um ponto onde a gente consegue isolar só as perdas rotacionais da máquina. Vamos fazer então um tabelão medindo tensão, corrente, potência e velocidade no eixo do motor. Inicialmente vamos traçar um gráfico que analisa a velocidade da máquina em função da diminuição da tensão. Vejam que até 1/3 da tensão nominal, a máquina não teve considerável perda da velocidade. E a velocidade nominal foi atingida apenas em 29 volts, pouco mais de 10% da nominal. Então, nesse ponto aqui, a gente tem uma mitigação bastante considerável das perdas no núcleo da máquina. Vamos analisar agora o gráfico que relaciona a corrente da máquina em função da diminuição da tensão. Vejam que o ponto de velocidade nominal ele coincide com o ponto onde a corrente começa a subir com a diminuição da tensão. Então aqui nesse ponto em específico temos uma corrente de apenas 280 mA. Também traz uma significativa diminuição nas perdas nos enrolamentos do motor. Para isolar apenas as rotacionais, vamos traçar o gráfico da potência elétrica fornecida em função da diminuição da tensão de alimentação.
Exatamente no ponto onde a velocidade é nominal, temos uma potência trifásica de 20 watts. Se o objetivo do ensaio for obter apenas uma estimativa das perdas rotacionais, essa pode ser uma razoável aproximação. No entanto, é importante ressaltar que essa estimativa é grosseira. Dependendo da máquina, os valores de tensão e corrente podem ser bem mais significativos. Neste caso, existem métodos para melhorar essa estimativa de perdas. Conforme vocês estão vendo na teoria, pode-se fazer, por exemplo, a extrapolação da curva de potência em função do quadrado da tensão, buscando remover dos resultados as perdas no núcleo. E ainda, a partir dos valores da corrente do circuito equivalente, pode-se calcular as perdas nos enrolamentos para o referido ponto de operação. Assim dá para isolar bem melhor apenas as perdas rotacionais. Mas isso pode ser uma boa tarefa. Reproduzam esses dados e apliquem os métodos para encontrar as perdas rotacionais isoladas. Vamos ver o quão longe fica dos 20 watts que a gente encontrou aqui. Agora, para finalizar, a gente vai levantar a curva de rendimento do motor. Ele é novamente acoplado, a gente bota ele para rodar, tensão nominal, tudo perfeitinho. E aí, então, vamos colocando carga no nosso freio de Foucault. Vamos lá? Por enquanto, eu ainda não liguei o freio. Então, basicamente, esse sistema aqui ele está operando em vazio. É como se a gente tivesse um segundo ensaio em vazio. Só que agora, além das perdas rotacionais do motor, a gente está medindo as perdas rotacionais do mancal do freio. Ao realizar novamente essas medidas elétricas para a máquina agora acoplada e operando em vazio, para a tensão nominal a gente tem uma corrente de 1,13 A, potência de 186,4 watts e velocidade de 1795 RPM. Aqui cabe uma comparação com o mesmo ensaio, só que para a máquina desacoplada. Reparem que para a mesma tensão nominal, a corrente foi praticamente a mesma. A velocidade teve uma diminuição de 4 RPM, mas a potência passou de 121,6 watts para 186,4 watts. Então, negligenciando essa variação de 4 RPM, a gente pode dizer que essa diferença de potência é referente às perdas nos mancais e no acoplamento. Assim, essa subtração vai dar para a gente um valor de 64,8 watts. Então, para calcular essa curva de rendimento do motor, eu tenho que ter em mente que a potência que está sendo fornecida no eixo da máquina, ela é a soma da potência que está sendo imposta pelo freio com a potência que está sendo gasta no mancal do freio. Vamos começar a botar carga então. Então, para levantar a curva de rendimento da máquina, vamos fazer uma tabela com as seguintes medições. Potência trifásica fornecida, potência dissipada na carga, já calculada pela multiplicação de torque por velocidade, conforme foi explicado anteriormente, e a própria velocidade do eixo do motor, medida em RPM. A partir dos resultados obtidos, vamos inserir ainda duas colunas. A primeira da potência transferida pelo eixo da máquina, que é a soma da potência dissipada no disco com as perdas no mancal e no acoplamento com o freio. Aqui a gente vai se permitir ainda usar o valor obtido de 64,8 watts para todos os pontos. Mas vale lembrar que ele foi obtido por uma velocidade entre 1795 e 1799 RPM. Então, nesse ensaio, conforme a gente vai aumentando a carga, a velocidade cai um pouco. E essa potência também deveria diminuir um pouquinho, mas proporcionalmente não é tão relevante, porque o nosso menor valor aqui foi de 1725 RPM. Então, a gente vai aceitar essa aproximação do problema, E a segunda coluna, rendimento percentual do motor, que a gente consegue obter através da potência fornecida e potência entregue no eixo da máquina.
Vejam que para potência nominal, o valor correspondente do rendimento é de praticamente 78%, o que coincide com o dado de placa. Se a gente for pegar 1/3 da nominal, pelo gráfico a gente vê que dá aproximadamente uns 58%. Vejam que superdimensionando a máquina em determinada aplicação, a gente pode estar trabalhando com um rendimento bastante inferior em relação ao nominal. É isso aí, pessoal. Então esses foram os ensaios que a gente tinha para hoje. Muito obrigado e até a próxima.